Olha, eu pensei em muitas maneiras de como começar esse vídeo e nenhuma delas é do jeito convencional de falar muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu pensei em começar com uma frase que fala muito sobre o que foi boa parte desse jogo. Cachorro que não morde passa fome. É a Espanha. Cachorro que não morde passa fome. É. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais um episódio de Copa do Mundo. Sejam todo mundo muito bem-vindo. Eu sou o Felipe, dono desse humilde canal que vos fala do Clube da FM. Como vocês estão? Cara, esse vídeo aqui vai ser, né, depois do último vídeo falando das 4 partidas no dia, eu vou deixar esse vídeo apenas como da Espanha e Cabo Verde. Espanha que acaba de empatar 0-0 com o Cabo Verde. Primeiro jogo de Cabo Verde. O Cabo Verde consegue seu primeiro ponto na história da Copa do Mundo, no seu primeiro jogo de Copa do Mundo. Cara, que jogo, velho. Que jogo bom. Que jogo bom. É aquilo que eu venho falando, cara. Eu tava até um pouco. Eu vou tentar não me emocionar um pouco, cara, porque a gente vai estudando futebol e. Pô, bicho, é bonito ver quando uma seleção não abdica da sua forma de jogar em prol de pressões externas. Não abdica da sua ideia de jogo. É claro que vai ter partidas que você vai ter que abdicar por circunstâncias. Mas tem torneios de tiro curto. Pode ser que para Cabo Verde ele seja eliminado na primeira fase. É o tiro curto, 3 jogos. Por que não arriscar? Cara, que sensacional. Já vou pedindo de antemão vocês deixem o like, compartilhem esse vídeo para todo mundo, inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais, todas as outras redes, TikTok, Instagram, no Mundo do FM também, a gente fala sobre Fórmula 1, futebol, futebol alternativo, fala sobre futebol aqui da minha cidade de Guarulhos, música, opiniões gerais e jornalísticas, e segue a gente, cara, segue a gente nas redes sociais, estamos chegando a 200 inscritos, cara, então me ajuda que você vai me ajudar demais, cara. Que comentar desse pequeno arquipélago que estreia numa Copa do Mundo, pequeno arquipélago de mais ou menos 500 mil habitantes, com 10 ilhas, formando esse arquipélago, uma das menores seleções de tamanho, né, proporção de tamanho de país numa Copa do Mundo. Cara, que só não é menor, obviamente, que a Islândia, se não me engano, a Islândia e Curaçao, né? Curaçao é a menor, inclusive, se eu não me engano. Cara, cara, que jogo, velho. Que jogo bom, que jogo divertido de assistir por parte de Cabo Verde. A Espanha não. A Espanha tem muitos pontos para falar nesse vídeo. Vocês estão vendo, obviamente, né, o placarzinho aqui. O placarzinho aqui vai aparecer, obviamente, a escalação tanto do primeiro quanto do segundo tempo, né? Porque às vezes as escalações acabam modificando, mas dessa vez eu estou com a escalação na minha tela, por isso que eu dou uma olhadinha aqui para baixo, para poder falar desse jogo, né? A seleção que foi escalada de Cabo Verde, a seleção do Leitão Brito, né? Foi escalada num 4-1-4-1. Ele não abdica da sua forma de jogar, né? O Cabo Verde joga num esquema de muita defesa, principalmente nesse bloco defensivo. Sabia que não ia ter a bola, sabia que não ia jogar com bola em nenhum momento. Foi uma seleção que jogou basicamente no 70-30. Se a gente for pegar os dois tempos, né? Foram 74% de posse de bola da Espanha contra 26% de Cabo Verde. Então foi muito pouco posse de bola de Cabo Verde. Cabo Verde sabe que nesse grupo vai ser difícil se classificar da sua maneira como jogava contra as seleções mais fracas no seu grupo na África. E se classificou e jogou de igual para igual. Primeiramente, contando com a sorte divina de, desde 2006, não perder para nenhuma seleção europeia, e tudo bem, né? Enfrentou seleções europeias bem mais fracas, né? Foram 13 jogos, agora 14 jogos sem perder, então vai anotando mais um check de invencibilidade. Faz 20 anos sem perder uma seleção, vai perder para uma seleção europeia, né? Desde Portugal em 2006. E segundo, né, a gente tem alguns jogadores importantes da seleção de Cabo Verde no banco, né? O próprio, por exemplo, o zagueiro Léo Costa era o zagueiro titular da seleção de Cabo Verde, que acabou tendo que ficar pro banco para, por exemplo, o Diney Borges,
que fez uma partidaça, velho. Que fez uma partidaça. Partidaça. A gente tem, por exemplo, do lado de Cabo Verde, o Vozinha, que já vou deixar de antemão pra mim, é o destaque da partida. Esse cara é bizarro, 40 anos, tem nome de ídolo aqui do Botafogo, né? O Josimar. Velho, bizarro, ele é ídolo lendário de Cabo Verde, faz por merecer, porque é um excelente goleiro, fez defesas impressionantes o jogo inteiro, tanto no primeiro tempo, principalmente também no segundo, né? Depois a gente vai falar no segundo tempo da entrada, tanto do Yamal e depois do Nico Williams, né? Conseguiram dar uma movimentadinha nessa Espanha que muito xoxa, muito capenga, que tinha mais posse de bola, que criava, mas ao mesmo tempo meio arame, sabe? Circula, rondeia a área, até consegue chegar uma vez ou outra, mas não consegue finalizar tanto no gol. Umas finalizações meio tortas, sem muita preocupação. Parecia que no minuto 88 até o minuto primeiro jogava da mesma forma, sem precisar se preocupar, né? Sempre tentando cadenciar esse jogo para não ficar um jogo de desespero. Mas, velho, tem que ter o senso de urgência. Falta senso de urgência para a Espanha. É uma das principais favoritas por jogar muito bem, principalmente com seus pontas, né? Yamal e Nico Williams. Quando não tem esses dois, é uma Espanha sem criatividade nenhuma, sem recurso e sem magia ofensiva. É uma Espanha que ronda muito a área, porém não consegue ser efetiva, não consegue gerar nada. Ferran Torres e Oyarzabal mal tocaram na bola no primeiro tempo. O Oyarzabal ficou 30 minutos sem tocar na bola no primeiro tempo, gente. Sem ser falado o nome do Oyarzabal. Horroroso, jogo horrível do Oyarzabal. O Oyarzabal, que é esse centroavante móvel, nenhum jogador ali fica muito parado, né? A gente vê, por exemplo, pelo lado do Cabo Verde, o Vozinha, o Moreira, o Lopes, o Borges e o Lopes Cabral. Um pouco mais à frente o Lenine, né? Aí depois vem outra linha de meio-campistas, o Mendes, o Duarte, o Monteiro e o Cabral também, e o Livramento como centroavante um pouco mais lá na frente para pegar essa bola no contra-ataque. O único jogador na frente pós meio de campo que explorava essa arrancada no contra-ataque, né, para um chutão ou para uma ligação direta de Cabo Verde. E a Espanha que veio no seu tradicional, né, 4-3-3, jogando sempre no 4-3-3, né? É claro que com bola se modificava, né, acabava virando um 3 um, como é que eu posso dizer? Um 3-3-4, né, podemos dizer assim. Até porque o Cucurella muitas das vezes fazia esse corredor, até porque dessa vez não contou com o Yamal, né, não contou com o Nico Williams, então ele precisava principalmente entrar nesse corredor e ser essa válvula ofensiva para tentar encontrar alguém dentro da área, seja o Rodri, seja o Pedri, seja o Ferran Torres, seja qualquer jogador, seja o Gavi também, porque o Gavi, por mais que estava jogando desse lado, nessa ponta esquerda, ele voltava para o meio, né, fazendo mais um homem de recomposição ali no meio de campo, para poder fazer essas tabelas e transições pelo lado da Espanha, para tentar encontrar esses pontos para o cruzamento para dentro da área. A gente sabe como a equipe do De La Fuente joga muitas das vezes, né, principalmente com o Yamal e com o Nico Williams sendo essas válvulas de escapes e conseguindo quebrar linhas naturalmente pelo seu talento. Então veio com o Nai Simon, veio com o Lorente, com o Barcil, Laporte, com o Curelha, Rodri, Fabian Ruiz e Pedri, Gavi, Oyarzabal e Ferran Torres, cara. E no primeiro tempo, só pra gente comentar, né, sobre o jogo de muita imposição física por parte da Espanha, mas também sem muita preocupação, né? Obviamente a Espanha teria muito mais posse de bola, a Espanha terminou o primeiro tempo com mais de 70% de posse de bola, o segundo tempo foi muito maior ainda, foi um pouquinho a mais, né, do que 70%, foi uns 76, mais ou menos, por cento. Terminou com muita posse de bola, terminou tentando muitas jogadas, principalmente tentando levantar, né, o Cucurella para sair da sua lateral esquerda para tentar fazer esse corredor, já que não tinha o Nico Williams e nem o Yamal, né, então ele teve que fazer esse corredor para poder fazer essa alavancagem pelo lado esquerdo na hora do ataque. E pelo lado direito trazer muito mais o Ferran Torres para trabalhar junto com o Lorente, né? O Lorente fazendo o corredor com o Ferran Torres indo para o meio, né? Já que do outro lado, o Gavi, ele já estava deslocado para o meio junto com o Oyarzabal, que estava flutuando muito pela partida, mas pouco fez, né? Pouco tocou na bola. Acabei de dizer para vocês 30 minutos sem dizer o nome do Oyarzabal. Não fez nada. A gente foi passando tempo. Vozinha fez excelentes defesas no primeiro tempo. No primeiro tempo ele fez 3 defesas cruciais, inclusive duas que ele espalma assim para cima, né? Ele acaba espalmando ali no contrapé ali da bola, né? Ele acaba recebendo, espalmando no contrapé.
jogando muito bem, um jogo muito adulto falar Curaçao, né? De Cabo Verde. A gente vê, por exemplo, as diferenças, né? Cabo Verde é uma seleção que também faz essa naturalização de vários jogadores, também vai atrás de muitos jogadores franceses, muitos jogadores portugueses, muitos jogadores que nasceram fora de Cabo Verde. São 14 os jogadores que nasceram fora de Cabo Verde para se filiar, né, principalmente a seleção de Cabo Verde, para jogar uma Copa do Mundo. E Cabo Verde joga muito parecido como que jogou contra Camarões nas eliminatórias africanas, né? Sabe sofrer, é uma equipe que, quando sabe jogar muito com a bola, até porque contra as seleções mais fracas se impõe o seu jogo, impõe esse jogo de velocidade pelas pontas, né? Tem o Ryan Mendes, tem o Giovanni Cabral, jogadores de muita imposição física e também de arrasto para levar essa bola lá para frente. O Livramento, foi o artilheiro das eliminatórias por Cabo Verde, é um dos grandes jogadores da equipe. Tem também o Nuno da Costa, tem também o próprio João Paulo, que era titular nesse jogo que foi reserva, mas foi um assombro, foi um monstro para parar o Yamal, jogador que entrou muito fresco e muito bem na recomposição, né, do lado para substituir o Lopes Cabral, que já estava mais cansadinho quando o Yamal entrou no segundo tempo, mas a gente já falou do segundo tempo. Um Cabo Verde que, quando não joga com a bola, sabe que nessa Copa do Mundo vai poucas vezes jogar com a bola, tenta aproveitar principalmente esses espaços que a seleção espanhola joga, até porque joga num bloco alto. A Espanha, obviamente, muito mais empoderada, muito mais envolvente com a bola, sabe jogar nessa superioridade técnica, até porque é uma das seleções candidatas a ser a favorita a ganhar o título mundial, né? Então sobe suas linhas, mas também tem a preocupação que os seus laterais, eles sobem também. Então muitas das vezes que o Cucurella subia no primeiro tempo, ele acaba tomando bola nas costas, principalmente ali também do Ryan Mendes. Ele acabava tomando essa bola nas costas do Ryan Mendes, só que a Cabo Verde não conseguia aproveitar. No segundo tempo, foi um pouco menor, né? A Espanha, obviamente, cozinhando o jogo. Cara, foi uma Espanha muito parecida, por exemplo, com a Espanha de 2018, que tabelava muito essa bola, essa Espanha do Lopetegui, né? Acho que era do Lopetegui. Não, era do... Esqueci o nome. Acabei esquecendo o nome do auxiliar era zagueiro do Real Madrid, né? Porque era a Espanha do Lopetegui também, mas ele acabou indo pro Real Madrid. Esqueci o nome do técnico que assumiu depois, era uma lenda do Real Madrid. O Hierro, Fernando Hierro, verdade. Seleção do Hierro, né? Que é uma seleção que tabelava muito, ficava minguando nessa área, tentava chegar de uma maneira ou outra pelas laterais, mas não conseguia chegar muito pelo meio. Tentou no segundo tempo muito chute de fora da área também, mas também com pouca efetividade. E um Cabo Verde que foi aproveitando principalmente esses contra-ataques no final de jogo, cara. Teve a entrada do Yamal, e aí modifica muito um pouco, né, esse panorama inicial de ele trazer uma versatilidade, uma característica diferente de magia, de um contra um, de ir pra dentro, mas ao mesmo tempo entrou o João Paulo para poder marcar em cima. Entrou também o próprio Arcanjo para ficar nesse rebote, nesse contra-ataque, para poder trazer essa bola também para um contra-ataque. Cabo Verde poderia ter aberto o placar várias das vezes, gente. Poderia ter aberto o placar no contra-ataque em várias das vezes, até porque é uma Espanha que se jogou lá na frente, mas se jogou de uma maneira muito displicente. E merece ter ficado com esse empate. Cabo Verde é um empate com um gosto de vitória enorme, a estreia numa Copa do Mundo. Cara, que é coisa de orgulho, velho. É orgulho. São nossos irmãos, nossos irmãos, enfim, nossos irmãos cabo-verdianos, cara. Que orgulho, velho, que orgulho. Jogou muito melhor que, por exemplo, a seleção brasileira, né? Em jogo todo, se a gente for parar os 90 minutos de cada um. Cara, que orgulho. A Espanha, decepção total, sem Yamal, sem Nico Williams, não consegue fazer metade daquilo que consegue prometer para uma Copa do Mundo. E é isso. Jogo de Copa do Mundo é assim, gente. Jogo de Copa do Mundo é prometa as coisas que vocês vão cumprir. Se você joga nesse esquema, Cabo Verde joga nesse esquema quando vai jogar contra seleções seleções que ele é o menor favorito, ele não é o favorito da partida, ele vai jogar dessa maneira, vai jogar dessa maneira contra o Uruguai, vai jogar dessa maneira também contra a Arábia Saudita, talvez um jogo de mais exposição. Mesmo assim, jogo perfeito, velho. Vozinha destaque da partida. Diga o que vocês acharam nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal. Vai ter mais um vídeo, se não me engano, vai sair amanhã de madrugada ou
Amanhã de madrugada, né? Porque eu vou ter que terminar de ver os 3 jogos, né? Vai ter o jogo do Bélgica e Egito, vai ter também o jogo da Irã e Nova Zelândia e também vai ter o jogo, eu vou até confirmar aqui, né? Só para não falar besteira, o Arábia Saudita e o Uruguai, né? Então vai esse vídeo, o próximo vídeo vai sair na madrugada. É isso, se inscreva no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo para todo mundo. E é isso. Cabo Verde neles!